Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu começo a gravar esse áudio no dia 30 de maio de 2019, ok, meus irmãos? Um bom dia, muito bem-vindo, você é novo no canal, tá bom? Muito bem-vindo. Muito bem-vindo também os velhos do nosso canal. Um abraço para todo mundo. E esse vídeo de hoje é um vídeo de análise, segundo um comentário que foi feito no último vídeo que foi colocado, Arrebatamento ou Suicídio da Alma. E eu tinha prometido para o amado irmão que eu estaria buscando aquilo, né, que ele falou, segundo a palavra de Deus, porque se eu estivesse errada, né, e estivesse pregando aqui alguma heresia ou algum engano, arrastando alguém para o inferno talvez, né, porque quando a gente distorce a palavra de Deus, a gente, dependendo daquilo que a gente fala e dependendo de quem escuta, a gente pode literalmente estar fazendo com que a pessoa até perca, né, o rumo da estrada correta, acabe se desequilibrando. Então o irmão fez um comentário, eu vou começar o vídeo lendo todo o comentário, tá bom? E depois eu destrinchei o comentário do irmão e fui fazendo uma pesquisa na Bíblia em cima daquilo que ele falou. Então, meus irmãos, se a gente para analisar até aqui tudo que a gente está lendo, todos esses textos, todas essas referências, né? A gente está vendo claramente a responsabilidade do homem versus Deus. Agora, se eu delego, se eu deixo responsabilidade, é porque eu fiz. Vamos falar melhor, para senão a gente bagunça as palavras. Imagina, né? Eu, Ana Paula, tenho um filho. Então eu espero uma responsabilidade do meu filho em confronto a mim. Então eu vou confiar no meu filho, por exemplo, eu vou permitir que ele vá brincar na casa do amiguinho que mora do outro lado da rua, eu vou permitir que ele lave o banheiro para mim, para me ajudar, porque eu sei que ele tem uma certa maturidade para gestir as responsabilidades que eu dou a ele ou a ela, a esse filho. Quanto mais Deus, que nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Deus não criou seres privados, né, de inteligência, de responsabilidade, de raciocínio, de atitude. O homem é uma criatura espetacular, porque nós somos alma, nós somos corpo e nós somos espírito. Se Deus colocou em nós tamanhos atributos, por exemplo, o atributo de consciência. A consciência é algo que o ser humano tem. Ah, mas está cauterizada. Sim, mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que Deus também vai julgar os homens por causa de sua própria consciência. A Bíblia diz que Deus se manifesta na natureza, que a própria criação testemunha a existência dele. Ora, se está tudo berrando aí fora, dizendo que existe o Deus, não vou dizer um Deus, eu vou dizer, existe o Deus, o Todo-Poderoso, e Deus permitiu que fosse tudo assim, é porque Ele sabe que nós, seres humanos, teríamos a capacidade de perceber a existência dEle. E a Bíblia diz que os homens serão julgados por isso, por tudo isso. Então, existe responsabilidade, Deus nos deu responsabilidade. E se eu tenho responsabilidade, logo, eu tenho também atenção a alguma instrução que me é dada ao longo da minha vida. Seja essa instrução positiva ou negativa. Infelizmente, tem quem recebe instruções negativas a vida toda. E aí, então, assume um papel de caráter segundo aquilo que recebeu. E, claro, segundo a inclinação dos desejos de seu próprio coração. A gente está lendo isso aqui. A Bíblia diz que Deus, ele vai julgar o homem pelo seu próprio coração. Quer dizer, o que está no coração do homem vai ser a prova dos 10 de quem é esse homem que vai estar sendo julgado ali no momento diante de Deus. Agora, se existem tantas características do processo de tratamento de Deus versus o homem, será que a gente ainda pode acreditar que a predestinação é quase uma coisa automática? Falando aqui de modo bem simples.
julgado, né? De vez em quando eu jogo assim, mas justo para ir direto ao ponto. Então vamos lá, a gente já está terminando o estudo. O irmão, o nosso amado irmão, ele escreveu o seguinte. Ele escreveu no comentário: basta somente crer em Jesus Cristo, e essa fé nem vem de nós, é dom de Deus. E Ana, ninguém perde algo que Deus nos deu. É Ele quem nos atrai, e no capítulo 2 de 2 Pedro, fala de pessoas que conheceram o Evangelho, somente isso. E não fala que creram. Essas são as palavras que o próprio irmão escreveu no comentário. Diz que somente isso, basta conhecerem o Evangelho, somente isso, e não creram, não diz que creram. Meu querido irmão, presta atenção, presta atenção. Nós lemos aqui atrás, eu não sei se eu vou conseguir encontrar, porque como eu tenho tanta referência aqui, mas a realidade é que teve um texto aqui que nós lemos, eu estou tentando correr o olho aqui para ver se eu encontro, que diz que até os demônios creem e tremem. Até o diabo crê e treme que existe um Deus. E é bom, se você crê é bom, porque até o diabo crê e treme. Eu não vou achar esse texto aqui agora não, porque tem muita coisa escrita, mas eu já li, já dei a referência. Vocês têm tudo anotado aí, tem inclusive na tela do vídeo, se vocês quiserem. Então, meus amados, vamos ler Hebreus, tá? Eu vou ler 2 textos aqui. Vou ler de novo o pedaço do comentário do irmão e vou ler 2 textos aqui. Olha só, basta somente crer em Jesus Cristo. E essa fé nem vem de nós, vem de Deus, é dom de Deus. E ninguém perde algo que Deus nos deu. Tem um vídeo que o pastor Hernani Santos colocou no canal dele, né? Vocês colocam lá, pastor Hernani com a letra H Santos. E ele tem um vídeo lá falando da unção do Espírito Santo. Esse vídeo é um vídeo recente que tá lá. Se eu achasse, tivesse como lembrar, na hora eu até posso pôr o link desse vídeo na descrição dos comentários. Eu vou até anotar aqui, ver se consigo colocar o link do pastor Hernani Santos que fala da unção. Porque ele, melhor do que ninguém, vai explicar muito bem esse negócio dos dons de Deus. E ali ele vai explicar a diferença entre dom e quem está debaixo da unção. Gente, só para lembrar vocês, vai chegar um momento no dia do julgamento que muitos vão chegar para Deus e vai falar: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos os enfermos. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E Jesus vai virar para eles e vai falar: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Se a pessoa expulsou demônio pelo nome de Jesus, se a pessoa conseguiu até curar pessoas enfermas através do nome de Jesus, então era um crente. Já começa dali, era um crente em Cristo, né? Alguém que algum dia ouviu que Jesus Cristo era poderoso para curar, para expulsar demônio, etc, etc. Ele é poderoso para isso. E essa pessoa um dia recebeu o dom de cura e ela conseguiu curar no nome de Jesus. E ela expulsou demônio e aconteceu obras, né? Ela fez obras no nome de Jesus. Então por que Jesus vai virar para essa pessoa e vai falar: afastai de mim porque eu não te conheço? Ela creu em Jesus. Por que ela então não vai ser salva? Sabe, são tantas e tantas e tantas perguntas que a gente precisa começar a se colocar. É muita coisa, é muita evidência. Agora eu vou ler com vocês aqui, ler Hebreus, porque o irmão está falando que ninguém perde a salvação, que a fé é dom de Deus. Sim, a fé é dom de Deus, é verdade. E ele está falando aqui que em 2 Pedro, né, capítulo 2, fala de pessoas que conheceram o evangelho, somente isso e não creram. Então eu vou ler Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 7. E depois nós vamos direto lá ler o capítulo 2 de 2 Pedro. Nós vamos ligar esses 2 capítulos, ok, meus amados? Então, olha só. Vamos começar lendo Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 7. Deixa eu só pegar aqui até onde para o 7. Eu tô com um pouquinho de falta de ar, meus irmãos. Vocês me perdoem, ok, mas eu encontrei. Olha só. Eu poderia ler aqui o capítulo 11 todo, justo para justificar aqui 2 Pedro capítulo 2.
Mas se você abrir a Bíblia comigo agora, no livro de Hebreus, capítulo 11, e ler ele todo, você vai ver os títulos. Eu posso até dar uma pincelada aqui para mostrar para vocês o que realmente está falando a Bíblia com relação a essa a crença. Vocês vão ver que esse negócio de dizer aqui que lá em 2 Pedro, muita gente acreditou, Muita gente acreditou em Deus, ninguém perdeu a salvação, fala que eles não... quer dizer, olha só, o irmão escreveu o seguinte: basta somente crer em Jesus Cristo. Ok, crer em Jesus Cristo. Os patriarcas, Davi, Moisés, Abraão, Jacó, eles não tinham Jesus Cristo. Isaías, os profetas, eles não tinham Jesus Cristo, porque ele ainda não tinha nascido. Jesus Cristo foi anunciado no Velho Testamento como uma profecia. Mas se ele ainda não tinha nascido, se ele ainda não tinha morrido na cruz, se ele ainda não tinha vivido o ministério dele, como que esses homens, os chamados patriarcas, poderiam crer em Jesus Cristo? A referência dos patriarcas a nível de crença era em Deus Pai. Então já começa ali, tá? Então tá dizendo aqui, ó, basta somente crer em Jesus Cristo e essa fé nem vem de nós, é dom de Deus. E ninguém perde algo que Deus nos deu. É Ele quem nos atrai. E no capítulo 2, 2 Pedro, fala de pessoas que conheceram o Evangelho. Somente isso. E não fala que creram, né? Agora, olha só. Capítulo 11 de Hebreus, do 1 ao 7. Depois eu faço algumas pinceladas aqui, porque esse capítulo prova que desde os patriarcas até os dias de hoje, se a pessoa não crer, não tiver fé, ela não é salva. Não adianta, eu vou provar. Ora, a fé, versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, fé é acreditar naquilo que eu não vejo. Aí começa já falando o que é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, eu tenho certeza, tal coisa vai acontecer. E você se baseia naquilo. Aí ele continua, versículo 2. Pois pela fé, é a Bíblia que está falando. Os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis da fé. Olha só que esse capítulo 11 de Hebreus é pesado para quem fala que não precisa ter fé, que tem que só acreditar, conhecer Jesus e etc. Olha só. Pela fé, Abel, o irmão de Caim e Abel, filhos de Adão. Começa lá em Abel, gente. Lá praticamente um dos primeiros seres humanos que pisou na terra. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Qual que é a diferença, então, quando Abel colocou o sacrifício, queimou, né, um cordeirinho, não sei, e Caim pegou o que tinha lá e queimou também, e aí Deus se agrada de Abel e não se agradou de Caim. Caim ficou furioso, daqui a pouco até matou o irmão. Não é porque Abel só pegou o melhor que ele tinha. Ele pegou o melhor que ele tinha porque ele sabia que aquele melhor alguém iria receber, e esse alguém era Deus. Então ele tinha uma convicção: eu não posso fazer uma oferta de qualquer jeito, porque isso aqui não vai ser só uma coisa que eu vou botar fogo e basta. Cada momento do meu sacrifício, cada detalhe, Deus vai estar olhando. Deus é como se Ele estivesse ali diante de mim, recebendo isso como um presente. Vocês já viram, por exemplo, quando vai fazer assim, alguém vai fazer bodas de casamento, vai fazer lá 50 anos de casamento, aí eles fazem uma festa belíssima pro casal, e fazem aquele tanto de coisa. Aí chega um momento que os filhos, os netos, né, vão oferecendo um presente, vão falando poesias, vão dando uma palavra de elogio para o pai, para a mãe, e tem toda uma cerimônia muito linda. É mais ou menos isso que acontece quando alguém faz um sacrifício para Deus. Sabe, quando você para fazer uma oração para Deus,
Tem quem, por exemplo, eu conheço irmãs assim, elas colocam o véu na cabeça, se colocam no quarto, ajoelham no chão, põem a Bíblia aberta e ali elas oram com a cabeça baixada. Porque para elas isso é orar. Eu não posso vir diante de Deus orando assim de qualquer jeito, toda descabelada, o menino lá na sala ouvindo música, vendo televisão e eu paro aqui de qualquer jeito. Tem gente que tem todo um processo, todo um ritual, porque gosta de fazer assim, para falar com Deus. E Deus, ele admira. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que Deus, ele admira todos os atos dos santos, se são sinceros verso a Deus. Então, se eu vou lá para fora de manhã, levantei de manhã, tá todo mundo dormindo, eu vou lá para fora no alpendrezinho aqui da minha casa e eu vou orar com Deus ali na manhãzinha, eu não pus até o véu na cabeça nem nada, eu tô caminhando para um lado para o outro e vou conversando com Deus, ele admira. Cada ato que nós fazemos de bondade, a gente faz concentrando que isso vai para Deus. É como se Deus estivesse sentado diante de nós assistindo o ato. Vocês estão entendendo? Então, se eu faço de coração e faço pela fé, meus irmãos, Deus aprecia. Deixa eu contar um negócio rapidinho aqui, depois eu continuo lendo. Tem gente que acha que porque não consegue orar 2 minutos por dia, não ora. Porque aí falar 2 minutos é muito pouco, é muito pobre. O que eu vou falar com Deus? Orar para mim, eu aprendi que eu tenho que ficar no mínimo 1 hora em oração e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como sabe que não tem capacidade para orar 1 hora, não ora nem 2 minutos, nem 1 minuto. E não ora nunca. Agora, se você coloca na tua cabeça que a vida cristã, e eu falo isso porque eu vivo isso, se você coloca na tua cabeça que a vida cristã é um passo de cada vez, segundo a tua condição do caminhar, a sua força para caminhar, e você vai, você persevera, você caminha, você simplesmente faz, e o faz de coração, ainda que seja uma oração de 1 minutinho, 2 minutinhos, o Senhor, ele vendo o teu coração, ele sabe que você está fazendo com o teu melhor. Não teve a viúva lá que deu uma moeda, aquela moeda é tudo que ela tinha, ela deu de oferta no templo? E Jesus reconheceu, tinham lá os bons lá da situação, né? Como é que fala? Os líderes, né? Os judeus lá, enchendo o troço de dinheiro, porque para eles dinheiro não era o problema. Aí vem a viúva com o que ela tinha, entregou lá. Jesus disse, essa oferta é aquela que vale. Porque ela deu tudo que ela tinha. Às vezes, tudo que você tem é 1 minuto para falar com Deus. Aí você fala, mas é tão pouco para falar com Ele. Mas se você fizer 1 minuto hoje, outro minuto amanhã, outro minuto depois de amanhã, daqui 1 semana aquele minuto vira 5. Sabe por quê? Porque todos os nossos atos de justiça verso a Deus são sementes. E Deus é tão maravilhoso que Ele rega com a unção do Espírito Santo. É aonde no grande dia o Senhor Jesus vai falar, entra, vinde benditos para o descanso eterno, para a casa de meu Pai. Porque Ele conhece. Tudo é aos poucos, meus irmãos. Se você se sente fraco, se você se sente cansado, é aos poucos que você se aproxima de Deus. Mas a realidade é que você simplesmente tem que se aproximar. Se você não faz nada, se você se prostra. Mas vamos voltar aqui para os exemplos dos heróis da fé, porque de uma coisa eu já puxei para outra e aqui virou outra história. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, ou foi arrebatado, né? Enoque não morreu. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Olha aí, estamos vendo que pela fé nós agradamos a Deus. E de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se não precisa de fé para ser salvo, basta acreditar em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz. Independente de qualquer coisa, você está salvo porque foi predestinado. Por que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha aí, gente, aqui não tem predestinação, aqui tem ação do homem versus Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, olha aqui a palavra, que aquele que se aproxima de Deus, Deus se aproxima de nós, Deus se faz achar por nós, mas por que então ele não está se aproximando e se fazendo achar por todos os milhões e bilhões de habitantes atuais sobre a Terra? Por que Deus só se aproxima e se faz encontrar com alguns? Porque são esses que estão se aproximando de Deus. E eu, para me aproximar de Deus, eu então tenho que entender que eu preciso de Deus, então eu tenho que achá-lo. Olha lá, tem um momento que Jesus fala assim: vinde a mim, aquele que está cansado e abatido, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. São atitudes que nós temos que ter. Deus, ele coloca sim no nosso coração o querer dele, mas uma vez que a pessoa está salva. Quem não está salvo não tem o querer de Deus no seu coração. Eles são chamados filhos das trevas. A Bíblia diz que é um cego guiando outro cego. Olha só, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Paga a dívida dos nossos pecados e nos resgata. Se eu creio que ele vai fazer isso, que ele é poderoso para fazer isso, ele me salva. Crê em Jesus, crê em Jesus, crê em Jesus. Pela fé, Noé, olha um outro aí. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, olha aí, temor, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Gente, olha só. O Noé fez a arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E aqui eu fechei no versículo 7, mas dou uma pincelada. Os patriarcas, eu vou ler alguma coisa que eu grifei. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Gente, se o cara obedece, é uma atitude dele em obedecer. Um filho pode me obedecer ou não. Depende do que o filho quer. Abraão obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Olha a fé de Abraão. Ele foi, largou tudo e foi. Não teve medo, não teve nenhum receio. Simplesmente obedeceu e fez. Que coisa linda ouvir a voz de Deus. Que coisa maravilhosa. Olha só. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, ela tinha 90 anos, né? Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O anjo do Senhor fez a promessa para ela. Por isso também aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé. Versículo 13 de Hebreus 11. Os patriarcas, todos esses morreram na fé. Detalhe, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Oh, glória! Oh, glória! Aí depois, versículo 23, vai falar Moisés. Pela fé, Moisés,
apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, que era matar todos os bebês. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filha da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, o desprezo, de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, os israelitas em Canaã. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeá-las por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída. E que mais direi? Olha que coisa linda, apóstolo Paulo. E que mais direi? Por meio da fé subjugaram reinos. Deixa eu pôr o dedo aqui que eu tô perdendo. Praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, que é o caso de Davi, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não a fé de Deus, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Gente, é um todo. Deus, ele construiu um todo. E esses homens aqui aceitaram a proposta da fé na vida deles. Esse capítulo aqui, meu querido irmão Wellington, te aconselho a lê-lo sozinho de novo. Leia, na realidade, todo o livro de Hebreus. Porque se o livro de Hebreus nos ensina tanto como cuidar da fé, cuidar da nossa vida de santidade, todo esse processo, você vai ver que esse é o dom que Deus pôs em nós. O querer que você disse que vem de Deus, a fé é dom de Deus, é dom de Deus. Mas Deus nos deu esse dom através da palavra. Paulo disse que só pode crer quem ouve a palavra, mas se não tem quem prega. Eu não vou achar esse texto aqui agora, mas todo mundo que está aqui comigo já ouviu esse texto. Ora, se você não prega a palavra, como é que vai? A fé vem pelo ouvir. Olha aí a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se não tem quem prega, o apóstolo Paulo, gente. Você que está me ouvindo, você quer aprender a ser segundo o coração de Deus, como era Davi? Basta você ler e reler e estudar e destrinchar e analisar e pensar e cantar as cartas de Paulo para a igreja. Nós temos tudo que a gente precisa para fazer da nossa vida uma vida que crê no Deus Todo-Poderoso. A fé vem pelo ouvir, e sem fé é impossível agradar a Deus. E a salvação, ela vem por meio da fé. E Deus põe tudo isso em nós se nós buscamos a Ele. Está escrito, eu acabei de ler, não estou inventando.
Agora nós lemos, né, Hebreus capítulo 11, que mostra claramente que não tem jeito, se não tem fé, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, e aqui mostra todo o processo de salvação, desde os patriarcas ao povo de Canaã, né? Agora a gente vem a ler 2 Pedro capítulo 2. Vamos prestar atenção. Todo capítulo 2 ele é bem grandinho, mas a gente precisa destrinchar tudo isso, porque senão, se eu falo um versículo e me baseio nele, acaba que eu é que começo a pregar heresia. É por causa disso que tem muita heresia aí fora, porque as pessoas pegam só pequenos versículos isolados, não ligam esses textos com outros textos da Bíblia e interpretam do jeito que está ali, ao pé da letra, dependendo do que estão fazendo. E aí nascem grandes heresias. Olha, a partir do momento que eu falo que ninguém precisa ter fé em Deus, ninguém creu, aqui está falando que simplesmente conheceram a Cristo, acredita que Cristo morreu na cruz, e você pode fazer o que você quiser, que se você está predestinado, você vai para o céu, é uma armadilha. Porque se eu, Ana Paula, começo a falar isso aqui, começo a ensinar isso, que é inevitável que a vontade de Deus se execute na vida de todos nós, então se Ele predestinou você antes que você nascesse para morrer e ir para o inferno, você vai morrer, vai para o inferno? Se Ele predestinou você para morrer e ir para o céu, você vai morrer e vai para o céu? Independente de como você toca a sua vida, por que a Bíblia ensina a nós fugirmos do pecado? Por que a Bíblia diz, todo aquele que crê será salvo? Olha só, todo aquele. Ela não está limitando. Todo aquele. Aí Jesus fala assim, de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Aí eu posso pegar isso aí para botar a desculpa da predestinação. Quer dizer, então Deus selecionou um grupinho no mundo e deu para Jesus Cristo. Esse grupinho vai acreditar que Jesus morreu na cruz e de maneira nenhuma eles vão se perder, vão ser salvos. Mas aqui você está vendo como que Deus deu esses que vão ser salvos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que crê será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz e todo aquele que crê nele será salvo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, estou aqui. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu, Jesus, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ceará o quê? A palavra. Porque sem palavra, sem ler a Bíblia, sem viver a Bíblia, você nunca vai conseguir ir até Deus. Porque o ser humano que é salvo só consegue a salvação através da leitura das Escrituras, porque aí vem a fé. Se eu leio a Bíblia, eu conheço a Deus, o caráter de Deus, eu conheço a Cristo, o caráter de Cristo, eu conheço o Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo, eu tenho os exemplos das pessoas que vieram até Deus. Então a ficha cai. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Sim, mas como que ele convence o homem do pecado e do juízo? Através da palavra. Através do testemunho. Para nós, o testemunho é a Bíblia. A Bíblia é um diário que o próprio Deus escreveu e entregou nas nossas mãos, falando de modo muito simples. Por que a Bíblia fala lá das virgens prudentes e das virgens nécias? Porque as virgens prudentes tinham uma garrafa cheia do óleo. E o que é o óleo? É o Espírito Santo. Mas como que eu consigo ter muita unção e muita comunhão com Deus e com o Espírito Santo? Através da leitura da palavra. Porque se eu leio, mastigo, regogito, estudo, medito, reflito na palavra, eu começo a compreender a realidade da vida. Eu começo realmente a entender. Gente, a melhor forma da gente conseguir ter fé em Deus é entendendo o caráter, a pessoa, o agir, o ser de Deus. Quando você começa a ler, aquilo ali vai te testemunhando. Então os teus olhos vão absorvendo a verdade. E aí sim o Espírito Santo vai trabalhando no teu interior, no teu espírito e na tua alma consecutivamente.
e vai te santificando, vai te sensibilizando, vai te compungindo, vai te quebrando o teu coração. É onde ele começa a operar. Gente, a fé é um mix da atitude do santo em buscar a Deus através da leitura da palavra e da obediência daquilo que a palavra ensina. A gente leu isso tudo aqui. E o agir do próprio Deus em mim. É pela fé, meus irmãos. Tudo é pela fé. Às vezes você tem um vício. Às vezes você é uma pessoa que tem um vício. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu tinha um vício, porque minha boca ficava muito seca. E aí soltava aquelas pelinhas. O que eu fazia? Eu arrancava aquelas pelinhas. E durante anos eu caminhei com esse vício, porque aquilo tornou uma coisa prazerosa para mim. É como quem come unha. Você já viu que tem gente que come unha? O prazer da pessoa é ficar comendo unha. É um tique, né? O meu tique por muitos anos foi arrancar essas peles da boca. E é engraçado que um dia eu parei para olhar no espelho, a parte de cima do lábio superior estava normal, era só embaixo que ficava tendo aquelas pelinhas secas. Aí eu coloquei na cabeça que eu estava com algum problema de pele, comecei a procurar algum tipo de batom, manteiga de cacau, óleo de oliva e tá, passava remédio, porque tinha períodos que eu arrancava a pelinha que saía sangue, e já teve momentos de inflamar, e foram anos caminhando com isso. Quando foi um tempo atrás, eu olhei para mim no espelho, eu falei, meu Deus, não tá legal eu ficar arrancando essas pelinhas, tem que ter uma solução, e é o meu prazer. Gente, cada vez que eu arrancava uma pelinha, vocês não têm ideia de como que eu me sentia bem, era um prazer fora do comum. E às vezes a boca estava até boa, né? Dava uma ressecada e calmava tudo. Eu ficava caçando pelinha para catar, para cutucar, para cuvucar. E aí não tinha, eu ficava até nervosa. Mas teve um dia que eu falei, olha Deus, eu vou fazer um propósito comigo. É um jejum, é como se fosse um jejum, é como se fosse um voto, é como se fosse um propósito. Mas eu uso a palavra propósito, porque se eu usar isso como voto, depois eu quebrar o voto, eu não vou estar fazendo uma bela figura diante do Senhor. É uma coisa que dá tantos anos ter me oprimido. Então eu vou fazer um propósito. De hoje em diante eu não vou mais arrancar pele da boca. Pode acontecer o que acontecer. E vai ser um dia de cada vez. Eu vou começar pelos próximos 3 dias sem tocar na minha boca. E assim eu fiz. Foi pela fé. Passou os 3 primeiros dias, eu consegui não tocar na minha boca. Mais 3 dias, Senhor. Mais 3 dias. Agora gira. 10 dias tinha se passado, eu não tinha cutucado a boca. Às vezes eu sentava na frente da televisão para ver alguma coisa e levava a mão na boca de tanto que... É porque é uma coisa automática, né? Quando você está debaixo de determinado vício por muitos anos, aquilo ali chega uma hora que parece que a sua mão vai sozinha a tocar o lugar que não deve. E eu ia com a mão na boca, eu ficava caçando. Aí eu lembro, peraí, eu fiz um propósito com Deus, desci a mão, fica quieta. E meus irmãos, eu posso dizer para vocês, o vício acabou. Eu me libertei. Eu não contei os dias que passaram até então, mas eu sei que hoje a boca, a parte de cima e de baixo, está tudo bem. Quer dizer, aquelas casquinhas que saíam é porque eu ia tirando. A boca não se cicatrizava e todo dia tinha casquinha para arrancar. Ah, se a boca ficar seca? Não vai ficar seca, porque a parte de cima não está seca. Então significa que eu tenho essa saúde. Por um tempo foi a parte de cima. Aí um dia eu passei para de baixo e larguei a de cima. A de cima ficou boa, a de baixo ficou igual a de cima. Agora hoje, para honra e glória do nome de Jesus Cristo, eu fui liberta daquele vício. E era um vício, meus irmãos. Era um vício. Tem gente que tem tanto vício estranho. Só que são coisas que às vezes a pessoa tem vergonha. Irmã, meu vício sabe qual é? Comer a pelinha do pé. Meu vício, irmã, é botar a mão no nariz e depois põe a mão na boca. Desde quando eu era criança. Meu vício é arrancar pele de sobrancelha. Meu vício é arrancar cabelo da cabeça. Eu vou arrancando. Meu vício é cutucar alguma parte do meu corpo, até da ferida. São vícios, gente, que é tão comum no nosso meio, são tão comuns. E às vezes você fala assim, mas não estou prejudicando a ninguém. Mas será que isso agrada a Deus? Sabe, então eu determinei. Eu falei, basta. Eu não posso permitir que nada me comande a não ser o meu Deus.
E para agradar a Ele, eu vou largar esse tique, esse vício, chame como você quiser. Eu vou largar isso para sempre. E sabe, muitas das vezes eu ainda boto a mão na boca, por impulso. Eu começo a passar a mão na boca, arrumando um jeito de encontrar uma pele. Mas o Espírito Santo me traz à memória aquilo que me dá esperança. E naquele mesmo momento, gente, é uma coisa absurda, é incrível. Ele me lembra, você fez um propósito com Deus. Mas de onde partiu essa situação? Da minha determinação. Chegou um dia que eu falei, basta. E o dia que eu tomei essa posição, e eu falei, pus Deus na reta, desculpa a expressão, mas é o que eu fiz. Eu falei, eu vou fazer um propósito e isso vai ser para agradar a Deus. Eu vou começar a me sacrificar nesse vício, eu vou largar isso para Deus, para agradar o meu Deus. E a partir do momento que eu tomei isso como postura e atitude e convicção, gente, o Espírito Santo, toda hora que eu botava a mão na boca, nos primeiros dias eu não botava, porque eu estava com um pensamento fresco. Mas nos dias consecutivos que foram passando, a gente começa a esquecer e vai no automático. Gente, a nossa carne é terrível. A nossa carne é terrível. Mas aí quando eu vinha com a mão na boca, o Espírito Santo me trazia a memória. Você fez um propósito com Deus. E o propósito? É aí que está, meus irmãos. É aí que está esse chamado dom de Deus. É nessas situações, isso vale para tudo, que a gente vê Deus nos convencendo e executando em nós o desejo de praticar a vontade dele. Porque antes eu me sujeitei a ele. E eu falei, Deus, seja o Senhor, o Salvador e aquele que me guia. Alguém disse que a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés. Tudo isso que eu, Ana Paula, alcancei na minha vida. E olha, eu posso dizer para os irmãos. E os irmãos, tem irmãos que estão aqui no canal comigo já há anos. Eu sei, tem gente que está aqui me ouvindo já há anos. E para honra e glória do nome de Jesus, o Senhor também fez em você o que Ele tem feito em mim. Eu posso dizer para vocês, depois de 7, 8 anos, a gente está aqui aproximadamente desde 2012. Eu hoje consegui juntar um tesouro no céu. Meus irmãos, eu não tenho dúvida. Eu, Ana Paula de Souza, não tenho dúvida. Eu juntei um tesouro no céu para mim. Sabe, quando esse canal foi criado, eu falei que a intenção era levar a mensagem do arrebatamento, da volta de Jesus para os meus familiares aqui da Itália. Tanto é que se você for buscar os primeiros vídeos, está tudo no italiano. Um italiano muito ruim, porque nós estamos falando de 7 anos atrás, e para fazer a nível de estudo bíblico, meu italiano ainda não era bom. Ainda está meio arranhado. A nível mais profundo, eu às vezes não tenho essa facilidade de falar o italiano tão perfeito como eu consigo falar o português. Hoje eu melhorei muito, porque eu estudo com meus filhos. Mas eu lembro que depois que eu pus a mensagem em italiano, eu falei, bom, tá aqui já, por que eu não ponho também no português? O que custa? Não vai me custar nada, já tá tudo pronto, basta gravar e botar no ar. E aí, meus amados, eu comecei a fazer em português também. Num primeiro momento, eu punha a cara na telecâmera, eu editava os vídeos, eu punha música de fundo. Era um zelo, né? Porque quando você começa quando você começa uma coisa, você quer fazer o melhor que você acha que precisa ser melhor. Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, está reduzida a um áudio e uma bela imagem de fundo e as referências bíblicas. Facilitou muito a minha vida. Mas eu lembro que naquele início eu falei uma coisa para o meu Deus. Eu falei, Senhor, ainda que seja uma só alma que venha ouvir uma coisa aqui e ser salva, para mim já é o bastante. Eu estou feliz, porque a Bíblia diz, mais vale uma alma, como é que é? Mais vale uma alma do que o mundo inteiro, não é isso? Eu estou meio confusa aqui, mas os irmãos que conhecem a Bíblia sabem, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então eu parti dali. Deus tem me ensinado a caminhar um pouquinho de cada vez. Sabe, eu não posso abrir a boca e enfiar tudo de uma vez goela abaixo. Eu não tenho força para correr 100, 200, 300 quilômetros. Mas eu posso percorrer cada quilômetro um pouquinho por dia. Sabe, meus amados, então
nessa filosofia e nesse amor que eu tenho por ele, porque eu comecei a ler a Bíblia, eu posso dizer que eu alcancei um tesouro no céu. Eu vou dar um exemplo de tesouro que eu alcancei, que eu tenho convicção. Ter perdido o vício de cavacar a boca e ter tido a convicção e a ousadia de trabalhar em cima daquilo, acreditando que Deus ia me ajudar. Porque eu parti largando o meu vício falando, eu vou fazer um propósito com Deus. E eu vou sacrificar o meu vício. No momento que eu fiz isso, eu estava pensando na minha irmã Luana. Essa menina sofre muito, ela é muito retalhada pelo inimigo. Todo dia é uma luta grande a vida dela. E eu falei, Senhor, eu ofereço como se fosse para ser bênção para minha irmã. Sabe, eu juntei um pouquinho de tudo. Na realidade, eu arrumei uma desculpa para tentar me aproximar de Deus também. Então eu coloquei aquilo que naquele momento tinha mais importância para mim. Eu não conseguia ficar sem cavacar a boca, gente, era o dia inteiro. A não ser que eu estava empenhada com serviço de casa, minha mente estava ocupada com casa, mas bastava eu ficar sem fazer nada fisicamente, eu estava sentada. Para que eu fazia festa. Tinha dias que eu levantava com a boca toda inchada e dolorida, porque inflamava. Sabe? E eu via aquilo e eu sofria. Eu falei, gente, isso não é uma coisa boa, não é uma coisa saudável, não é uma coisa normal. Como que pode? Eu sou uma pessoa séria. E eu tentava esconder atrás de batom, sabe? Então, assim, foi luta. Às vezes acontecia que eu tava com a boca toda arrebentada. Meu marido olhava para mim e falava assim, nossa, você tá com a boca toda estourada. É o frio. Olha a desculpa que eu arrumava. O tempo tá seco, minha boca tá seca. Não era isso não, meus irmãos. Era o vício. Era o meu vício compulsivo. Então, quando eu botei na cabeça que eu ia dizer basta para aquele vício compulsivo, para mim foi uma luta travada, um desafio muito grande. Mas eu falei, Deus, eu vou fazer um dia de cada vez e eu quero agradar o Senhor. Eu não fiz para me agradar, gente. Eu não arranquei aquele vício da minha carne para me agradar. Eu pensei em Deus naquele momento. Eu comecei a agir pela fé. E quando Deus viu a minha sinceridade e a minha vontade de agradar a Ele, e sim, de me libertar do vício, que foi a última coisa que eu coloquei na reta da conversa, o Senhor começou a agir em mim. Ele começou a colocar a vontade no meu coração de ter força. Porque Davi diz, o Senhor é a minha força. E eu posso dizer para vocês, isso vale para tudo, meus irmãos. Isso vale para tudo. Qualquer pecado, qualquer vício, qualquer fraqueza, qualquer comodidade, tudo que a gente faz na nossa vida, que a gente sabe que não agrada a Deus e a gente quer se livrar, você coloca como um propósito e vai pela fé, agradando a Deus. Deus se agrada dessas atitudes. Então eu sei que ter me livrado daquele vício já é um pequeno tesouro que eu alcancei no céu, porque foi pela fé. E até hoje é pela fé. E se tem alguma coisa na minha vida que tem me incomodado, eu tenho usado esse princípio. É claro que tudo tem que ser colocado diante de Deus. Às vezes você tem um vício, um segundo vício, eu não tenho. Mas vamos imaginar que eu tivesse um segundo vício aqui de, não sei, que ficar cavacando parede. Então eu teria que renovar um propósito diante de Deus. De propósitos em propósitos, eu, Ana Paula, eu fui renovando as minhas coisas para com Deus. E se eu estou em pé até hoje, e eu posso dizer para os irmãos que eu realmente estou em pé diante do meu Deus, é porque Ele é o meu sustento. Eu, Ana Paula, dependo única e exclusivamente dEle na minha vida. E eu não sei como, mas sei que Ele vai me guardar e me salvar de todo mal. E Ele tem me abençoado. E essas bênçãos que eu recebo de Deus no meu dia a dia, é como se fosse o sorriso dEle, invisível, porque Ele não é visto, né? Mas cada vez que eu recebo uma bênção, ainda que seja uma coisa simples, um copo d'água, que aí você já viu que às vezes você vai beber um copo d'água, a água tem aquele gosto, a gente toma todo dia, mas tem vezes que você vai beber o copo d'água, a água tá tão gostosa, ela tá tão intensa,
Parece que é uma água diversa. Aí você toma aquilo ali, desce sua garganta, você sente realmente aquela água nutrindo, né? Hidratando, digamos assim, o seu corpo. Sabe? Até essas pequenas coisas, as diferenças que acontecem no meu dia a dia, eu consigo pôr que é Deus sorrindo para mim e dizendo para mim, tá tudo bem. Você está indo pela estrada certa. Pode ser que você que está me ouvindo não entende isso nessa intensidade que eu estou falando, porque tem coisas, meus irmãos, que se você não vive na sua pele, não adianta a gente contar e contar e contar. Talvez são detalhes que muitos vão se identificar com eles e talvez muitos vão partir para atitudes diante de Deus, tentando aplicar na vida dela esses princípios. E aí então vai viver na sua vida aquilo que eu tenho vivido. Mas é isso. Mas é pela fé. São atitudes. Eu quero agradar a Deus. E Deus não põe no meu coração o desejo de eu querer agradar a Ele, porque isso não pode ser colocado, meus irmãos. Isso não pode ser colocado. Isso é algo que Deus espera de nós. Deus, Ele espera que você queira Ele, que você queira agradá-lo, que você queira servi-lo. Uma vez que você tem essa disposição, aí Ele começa a te atrair, e te atrair, e te atrair, você vai vindo. Até que chega uma hora que junta, né, você com Ele em um só. Ele está em você. E aí Ele começa a te guiar por águas tranquilas. Aqui nós estamos falando de conversas de intimidade com Deus. E só quem vive isso pode entender isso. É onde você entende que a predestinação é algo muito mais profundo do que uma simples escolha de Deus. Nós não podemos limitar Deus só num tique. Ah, eu escolhi categoria A e categoria B. Dividir, vamos fundar o mundo, botar o nome no livro da vida e pá, e deixa o pau quebrar. Não é isso. Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais profundo do que isso. E agora eu lendo aqui com vocês o capítulo de 2 Pedro, capítulo 2, vamos prestar atenção nas palavras aqui, mais intensidade, profundidade de palavra, mais sentido, abrindo o nosso entendimento do que é ser salvo, do que é caminhar a estrada de Cristo. Capítulo 2 de 2 Pedro, a partir do versículo 1 diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, falsos ensinantes, né? Os quais introduzirão dissimuladamente, sem controle, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Olha aqui, gente. A Bíblia está falando que tem pessoas que foram resgatadas, quer dizer, foram compradas, foram salvas, mas essas pessoas começaram a cair tanto que elas começaram a cair, elas vão renegar a Cristo, elas começam a negar Cristo. E aí olha só o que a Bíblia fala, trazendo sobre si mesmas repentina destruição. Deus salvou esses homens. Como é que esses homens se perderam? Será que Deus predestinou salvar pessoas e depois deixar com que elas se perdessem? Ou está se falando aqui que são pessoas que distorcem a palavra de Deus? E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha as massas seguindo os loucos. E por causa deles, e será infamado, quer dizer, é dito com sido mal falado o nome de Deus, as coisas de Deus. Olha aqui. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Infamado, meus irmãos, no dicionário significa que tem uma péssima forma, que não desperta confiança nem credulidade. O nome de Deus tem sido desacreditado no mundo, tem sido escandalizado por causa de pessoas que distorcem a palavra. Também movidos por avareza. Avareza, meus irmãos, é uma certa... desejo a riqueza, ao dinheiro. Então, também movidos por avareza, farão comércio de vós. A igreja católica aí vendendo santo, vendendo fita,
vendendo tanta coisa. Aí você vai ver a evangélica, já passou de 10-0 na igreja católica, né? Tá vendendo água, tá vendendo vassoura ungida e etc, etc. É uma vergonha. Farão comércio de vós. Com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. O que significa? Que Deus lá atrás preparou o juízo desses homens. Tá pronto. Tá pronto. O lugar ao qual eles vão parar. Homens e mulheres, né? Tá pronto. E a Bíblia está dizendo que para eles não tarda esse juízo. E a sua destruição não dorme. Porque às vezes eles estão errando e estão achando que ninguém está vendo, né? A gente até leu sobre isso nesse estudo. Ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram, olha aí, Deus não poupou? Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, pessoas que não aceitam nada. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Olha só, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Quer dizer, é uma pessoa que tem o caráter de ser piedosa em si mesmo. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Presta atenção, os ímpios andam segundo a carne deles e menosprezam qualquer governo. O principal governo é o governo de Deus. E Deus tem sido menosprezado, odiado por homens perversos, ímpios, incrédulos. Olha o que Paulo fala desses homens. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Nem os anjos difamam as coisas. Esses, todavia, como brutos irracionais, pessoas extremamente que não pensam, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da justiça que praticam. Eu quero chamar a atenção aqui. A Bíblia fala, esses, quem? Esses homens perversos. Todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Falando mal daquilo que são, que não conhecem, etc. Olha só, naturalmente feitos para presa e destruição. Alguém vai dizer, é o vaso para a ira. É o vaso para a ira. Alguém ainda que crê em predestinação, então vai dizer, então Deus os criou naturalmente assim. Mas não é assim. Deus não cria homem mau. Deus cria o ser humano. E aquilo ao qual o coração dessa pessoa vai se inclinar, e cada vez mais vai se inclinando,